Vascão da Gama nessa caminhada pra escapar do rebaixamento. Tô acreditando muito. Fala, Breno Monsef. Vamos lá, domingo, além do jogo do Vasco às 6h30, tem América Mineiro e Bahia. Às 6h30, o jogo foi alterado para as 6h30 porque interfere. O Bahia pediu isso, já que o Vasco poderia entrar em campo sabendo se poderia escapar ou não do rebaixamento. Já que o Bahia tem um ponto a menos, depois de domingo vai faltar só um jogo. Então, se o Bahia perder e o Vasco ganhar, o Vasco tá fora da zona de rebaixamento e não entra. Mas no Z4, já que teria 4 pontos de vantagem. E a gente sabe, né, que pela regra do futebol, quem vence leva 3 no máximo. Então, o Vasco escaparia do rebaixamento já com uma rodada de antecipação. Ainda tem um Santos nesse bolo com 43, que pega o Furacão também no domingo, fora de casa às 6h30. Tudo no mesmo horário, né? Até o Cruzeiro também joga no mesmo horário. Mas o Cruzeiro tá um pouco mais à frente aí na tabela de classificação. Hoje é a penúltima atividade de preparação do técnico Ramon Dias. É até meio difícil de agora projetar um pouco o time, mas a tendência de manutenção do que já vem sendo utilizado sem inventar. Nessa reta final é buscar vencer. A preocupação é sobre a postura do time do Vasco e da intensidade de jogo durante a maior parte da partida, já que o Vasco, na visão do técnico Ramon Dias, tem diminuído o ritmo e recuado nos jogos. Não foi só no último jogo, não, contra o Corinthians, que o Ramon Dias reclamou disso. Então, é uma preocupação do técnico Ramon Dias para esse jogo de domingo, já que é fora de casa, é contra o Grêmio. E o detalhe curioso é que todo mundo que tá ali brigando vai jogar fora de casa nessa rodada, né? Então, o Vasco, mesmo enfrentando um time da parte de cima da tabela, não tá sozinho nessa briga contra um adversário direto fora de casa. E aí, só pra repercutir, ontem eu falei que o Vasco perdeu 7 jogos em 7 na Arena, não vence o Grêmio em Porto Alegre desde 2006, são 2 tabus. No primeiro turno, a gente pode lembrar que o início da reação com o Ramon Dias foi contra o Grêmio. Vitória por 1-0 em casa, gol do Verratti, primeiro gol dele. Na estreia do Verratti, eu tava até com o Gabriel Farias nessa em São Januário, e o Verratti tinha acabado de entrar no jogo praticamente. E aí fez o gol da vitória ali, que marcou o início da reação do Vasco nesse Brasileirão. São buscas por ânimo nessa reta final do Brasileirão, já que o Vasco ainda só depende de si, mesmo a gente sabendo. Tem as dificuldades para escapar do Z4, meu parceiro Bruno Azevedo. As dificuldades já, né, a gente já conhece desde o início do campeonato, e são graves, muitas, né? Mas de qualquer forma o Vasco segue dependendo de si e tem essa possibilidade, né? Vencendo o Grêmio fora de casa, não é um jogo fácil. Difícil, hein? E o Grêmio motivado porque tem que buscar uma vaga no G4. E o América vencendo o Bahia, o Vasco garantiria a sua permanência, né? Ah, mas o América não vai vencer o Bahia. O São Paulo também não ia vencer o Bahia, venceu. O Fluminense ia fazer o corpo mole contra o Santos e venceu o Santos. E tudo aconteceu de forma a ter ajudado o Vasco. Tanto que o Vasco segue dependendo das próprias forças, mesmo após aquela derrota para o Corinthians. A grande questão aí, Azevedo, é o seguinte: sempre que você depende de um outro resultado, qual é a minha linha de raciocínio? Faz a tua parte, irmão. Porque você tem controle sobre o adversário? Não tem. Eu sei que no futebol rola aquele agrado, aquela mala branca que a gente conhece. Sim, eu não tô dizendo aqui que o Vasco está fazendo isso, eu não posso cravar aqui, mas a gente sabe que nessa reta final tá lotado desse tipo de incentivo, que eu também não vejo nada demais, né? Afinal de contas, é um incentivo pro adversário ganhar. E isso até pode dar uma mexida, né? Não é só o Vasco que tá interessado numa vitória do América Mineiro, né? Tem mais equipes preocupadas também com esse resultado. Então, assim, o Vasco tem que fazer a parte dele. Porque se o Vasco não faz a parte dele, o Bahia pode perder, que o Vasco vai continuar enrolado. Exatamente. O Vasco vai continuar com o drama estendido até a última rodada. É um jogo complicadíssimo. O Grêmio ontem, ao vencer, manteve uma mínima chance de título. E eu acho até que isso nem deve ser trabalhado de maneira real lá no Grêmio, mas a questão do G4 é sim algo bem alcançável, algo palpável para a equipe gaúcha. E o jogo promete ser bem complicado. Assim, analisando friamente, o Grêmio é favorito pela maior qualidade que possui. E por jogar em casa, né? Por jogar em casa. Mas eu acho também que o Vasco do segundo turno comprovou que pode jogar de igual para igual com qualquer equipe. Tanto que o Vasco do segundo turno está na parte de cima da tabela. Eu sei que não existe campeonato separado primeiro e segundo turno, mas eu preciso fazer essa ressalva o tempo inteiro, porque o time do Vasco no segundo turno é completamente diferente do time do Vasco no primeiro turno. Jogo complicado, jogo difícil, tem Bahia e América acontecendo ao mesmo tempo. Eu acho que o Vasco tem que fazer a parte dele. Até porque,
Se acontecer o óbvio no jogo entre Bahia e América, que é uma vitória da equipe baiana, aí o Vasco pode ficar ainda mais enrolado dentro da zona de rebaixamento, indo para uma rodada final num drama absurdo contra o Bragantino em São Januário. Então é isso, Azevedo, o Vasco ele tem que fazer a parte dele e para isso vai ter que melhorar muito o nível de atuação. Em termos de definição no ataque, o Vasco produziu bem contra o Corinthians, mas poderia ter definido melhor e na defesa, pelo amor de Deus, vai ter que corrigir as falhas cometidas no último jogo. Porque o Vasco jogou bem, produziu e perdeu por 4-2. Jogou bem, produziu e levou 4 gols. Precisa corrigir isso, até porque o Grêmio é muito mais time do que o Corinthians. Olha aqui, a Ana Fortes. Gabriel, essa mala rola com outra equipe. O Vasco foi lesado em várias partidas. Ah, cara, aí eu tenho até receio, né, do que falar nesse sentido. Agora, mala branca, né, ninguém aqui vai ser inocente, Azevedo, ninguém aqui vai se fazer de bobo, é claro que rola mala branca. O Lucas Glioche, Azevedo, jogar ou não com o Payet? Eis a questão. Então, eu vinha falando aqui que o Payet no segundo tempo, de repente, poderia ter um rendimento mais interessante. Contra o Corinthians, ele foi muito bem no primeiro tempo. As principais ações ofensivas do Vasco passam pelo Payet. E no segundo tempo, quando o jogo esquentou, quando o jogo complicou pro Vasco, o Payet sumiu. E o Payet não sumiu porque ele não tem personalidade, porque ele não tem qualidade. O Payet sumiu porque ele não suporta jogar 90 minutos. E o jogo se desenhou de uma tal forma que o Payet teve que ficar em campo os 90 minutos. É sempre uma escolha complicada. Tu começa com o cara e usufrui da qualidade dele no primeiro tempo ou você guarda o cara pra segunda etapa? Mas de repente na segunda etapa a situação já tá muito complicada. Na primeira etapa você tem a garantia que o jogo começa 0-0. É uma escolha difícil, cara. Agora eu acho que é interessante manter, pelo menos do meio pra frente, a equipe que jogou contra o Corinthians, porque o rendimento foi bom, cara. O Vasco produziu, o Vasco foi um time efetivo, faltou um pouquinho de qualidade pra definir, mas foi um time que produziu sim. O Eduardo Freitas tá dizendo que o Zé Vitor acabou com o jogo, o Corinthians tava com 12. Então, teve o pênalti não marcado pro Vasco, que a torcida tem toda a razão em reclamar. Eu confesso que a olho nu, na cabine, eu nem tinha conseguido observar o lance, e no final do jogo o Vitor veio me mostrar. Olha só esse lance aqui que não deram pênalti pro Vasco. Realmente lamentável. É aquela velha história da arbitragem, né, Azevedo? Todo mundo tem motivo pra reclamar da arbitragem no Campeonato Brasileiro. Quem tá lutando contra rebaixamento se sente ainda mais prejudicado, né? Porque de repente um erro pode te levar a ser rebaixado. O Cláudio Moreira. Boa tarde para os melhores. O Vasco tem que marcar sob pressão e anular o Soares. Jogar adiantado e não recuar, principalmente ter muita garra e velocidade. Ele complementa aqui. O Vasco tem que voltar com os 3 zagueiros para não perder de jeito nenhum. Vamos entender, né, o que vai preparar o Ramon Dias, porque a gente tem o retorno do Maicon, que estava suspenso. Você vai ter, de repente, a possibilidade de escalar uma equipe com uma boa composição defensiva. Você vai juntar Maicon, vai juntar Medel, Zé Gabriel. E realmente é um jogo que promete ser complicado. O Grêmio é um dos bons ataques do Campeonato Brasileiro. E se o Luis Soares estiver num dia bom, meu parceiro, é difícil de segurar. Então o primeiro cuidado do Vasco é em não sofrer gols. O Pizurro tá dizendo que o Payet tá fora de forma, parecendo um pão francês. Não tá mais não, cara. Ele deu uma afinada legal, né? O biotipo dele é de um cara mais forte mesmo. Então dificilmente ele vai ficar magrinho. Acho que ele já tá na forma física ideal. Não sei se ele está no ritmo ideal. O ritmo de jogo parece que ainda tá faltando um pouco. A Lídia Camelo tá torcendo pro Vasco sair dessa. Vaz malucos. Vasco vai surpreender e vencer o Grêmio. Mas acho que o Bahia também vence. Vai ficar pra última rodada. Eu acho que a maior probabilidade é essa, né? De ficar pra última rodada dessa decisão e da última vaga. Eu não quero nem falar a probabilidade que eu acho a maior. Que seria o Bahia vencer domingo e o Vasco, infelizmente, tropeçar. Vamos pensar aqui friamente. O que você espera de um Grêmio Vasco? Por mais que o Vasco seja competitivo, é difícil imaginar hoje o Vasco batendo o Grêmio na arena da equipe gaúcha. Pode acontecer, mas avaliando friamente, me parece que o Grêmio tem maior potencial para vitória. E um Bahia, América Mineiro, olha, vão ter que caprichar na mala branca do América, hein? Porque o time do América é muito fraco. O Silas tá aqui, o Vasco não cai. Valeu, Silas. Boa tarde, aqui é Vitor Rocha do Caxambi. Vascaíno igual o Gabriel Farias. Essa semana, Gabriel, pra por fim aquela frase que o Vasco não vai cair porque o Vasco vai vencer, o Bahia vai perder. Eu espero que seja o último ano de humilhação que o Vasco passe. São 5 anos brigando para não cair e é estádio cheio, camisas vendidas. Esses caras têm que botar na cabeça que se investir no futebol, quanto que eles vão faturar 5, 6 vezes mais. Abraço. Um abraço, tá certíssimo o seu Verdade, Vitor. Né? E o Vitor tá cravando há muito tempo que o Vasco não cai, né? Desde que o Vasco tava naquela draga desgraçada. Vamos ver se o Vasco realmente não cai, se o Vitor paga cerveja pelo menos, né?
Pois é. O Fábio tá aqui. Vale a pena segurar o empate ou ir pro tudo ou nada? Não tem empate não, cara. Quanto o Grêmio? Assim, eu acho que é importante entrar em campo ciente de que se você tentar encarar o Grêmio de peito aberto, você provavelmente vai ser maltratado na defesa. E eu não tô falando que tem que se buscar o empate, mas eu acho que jogar fechadinho, ciente da sua limitação, é importante pra você aumentar as chances de vitória. Agora, eu concordo contigo, o empate não é bom negócio. Nessa situação, não. Normalmente seria, né? Empatar com o Grêmio fora de casa seria um grande negócio, mas não neste momento. Eduardo Freitas tá dizendo, primeiro turno do Vasco matou o campeonato do time. É verdade. Cara, olha, vou bater aqui na madeira, ó. Se o Vasco cair, Azevedo, não vai ser por conta do segundo turno. Ah, claro que não. O Vasco ainda corre risco de rebaixamento por conta do primeiro turno, que abriu um buraco na campanha, deixou um prejuízo enorme, uma lacuna que esse time muito bom do segundo turno, um time competitivo pra caramba, é um time que não tá conseguindo suprir essa lacuna com tranquilidade. Provavelmente até conseguirá, mas só na última rodada com muito sufoco. Realmente o primeiro turno foi muito danoso. O Leandro tá aqui. Quem vai ser titular na lateral direita? Puma ou Paulo Henrique? Fica a dúvida, ele surpreendeu com o Puma titular contra o Corinthians, mas me pareceu claramente uma estratégia para explorar as costas do Fábio Santos, que é um lateral muito frágil atualmente na defesa. Quanto ao Grêmio, será que ele vai colocar o Puma, que é um lateral bem ofensivo, contra um Grêmio que vai para cima, que gera volume? Aí de repente o Paulo Henrique pode ser uma opção mais conservadora.